E atenção, Brasil, vídeo de 8 de janeiro vem à tona e deixa todos de queixo caído. Olha só o que aconteceu ali, que não foi divulgado, mas agora nós vamos mostrar. Confira essas cenas aí e tire as suas conclusões. Senta todo mundo! Senta todo mundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Ninguém fala aqui! Não fala aqui, ninguém fala aqui! Acabou a brincadeira! Baixa a mão! Vem a mulher que tá passando mal aí! Vem, vai! Aqui, fechou! Vai algemada, é algemada! Nós vamos pegar todos vocês que usurparam do poder, que abusaram do poder, achando que estariam impunes. Vocês vão amargar o preço de terem servido a um sistema ditatorial. Eu só estou trazendo aqui o que está sendo tratado nos bastidores. Recebi informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Chor, um delegado federal, um delegadinho querendo enquadrar deputado federal, pelo amor de Deus, que república de banana que a gente está vivendo, me desculpa aqui, mas que o delegado Fábio Chor está deixando o comando dos inquéritos do Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Chor! Delegado Fábio Chor, fica no comando, se você tem coragem. Se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Você não foi na casa lá do Oswaldo Eustáquio? Não teve a filha dele, menor de idade, falando que foi apalpado nas partes íntimas? Fica aí, Fábio Chor. Você não é o cara? Tá fugindo? Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Por que, Guilherme Amado? Não foi você que deu a notícia que o Alexandre de Moraes usou para embasar a prisão do Felipe Martins? Botou um cara inocente 6 meses na cadeia. Vocês perderam a noção do ridículo e a gente vai sim, não por vingança, mas para tentar colocar esse país aqui nos eixos, a gente vai correr atrás dessas histórias. Podem esperar. E olha só, Brasil, quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais essa bomba ali direto de Brasília. Você viu aí essas imagens ali do 8 de janeiro e agora o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai mostrar aqui para nós provas do 8 de janeiro e desse fatídico golpe que querem colocar nas costas de Jair Bolsonaro. Ele vai falar aqui sobre Alexandre de Moraes e a relação com a Polícia Federal e tem algo seríssimo que ele vai mostrar aqui, pessoal. Parece que agora a verdade apareceu. Nós fomos enganados mais uma vez, o povo brasileiro foi enganado e agora começa a chegar as verdades aqui. Temos que mostrar esse vídeo aqui que está seríssimo. Eduardo Bolsonaro traz provas e evidências aqui de que o povo brasileiro foi passado para trás mais uma vez e ele vai mostrar aqui nessa denúncia durante este vídeo. Confira o que ele tem para falar e eu só te peço uma coisa, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, leva apenas alguns segundos e é gratuito. Você clica no botão aqui, se inscreve para você ver outras matérias como essa. Se você é conservador, se você é de direita, se você é a favor de Deus, pátria e família, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para esse vídeo que está sensacional e voltamos em seguida. Alguns fatos, como por exemplo, aquela chamada do Lula que chamou antes da eleição uma possibilidade de um novo governo, daquela estirpe, que vocês sabem, eu tenho até medo de falar para não derrubar a live. Mas a gente faz questão de que essas verdades cheguem até eles, eles vão ter uma atenção totalmente especial. Eu estava vendo aqui, entre os vários assuntos que a gente poderia comentar, uma matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. Olha como é que é importante a gente ter uma imprensa livre, A Folha que já fez editorial falando atrocidades ou até opiniões de pessoas que escreveram na Folha pedindo a morte, desejando a morte do presidente Bolsonaro, e ele nunca sequer fechou ou fez alguma investida contra a Folha de São Paulo nesse sentido. Matéria da Folha de agora, princesa, deixa o papai falar aqui rapidinho. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro. Marco Rubio discutiu possível fraude em registro de entrada de Felipe Martins no país. Aqui a gente tem claro a atenção que será dada ao Brasil. Há um receio
de que esse vírus que foi gestado aqui por principalmente uma pessoa do judiciário, que ela possa chegar lá nos Estados Unidos. Eles não querem isso. O Marco Rubio é um senador de longa carreira, uma pessoa que é descendente de cubanos, identificado com as questões de liberdade nas ditaduras latino-americanas, e acabou de se encontrar com uma advogada do Felipe Martins, que é o caso que está trazendo aqui a Folha de São Paulo. Isso daí interessa muito aos americanos. Se antes já interessava a parlamentares com os quais a gente teve acesso, agora interessa às pessoas dentro do executivo. Olha como é que essa eleição foi importante. Antes, nós só tínhamos entrada dentro da Câmara dos Deputados, que era controlada pelo Partido Republicano, o pessoal mais à direita. Agora, a gente tem entrada no Senado e também dentro do governo do executivo, do Donald Trump. E o Marco Rubio, com certeza, está ciente não só do caso do Felipe Martins, mas de vários outros. E por que isso interessa ao americano? Porque inserções falsas foram feitas para tentar incriminar o Felipe Martins, uma suposta viagem aos Estados Unidos que ele nunca realizou e acabou ficando mais de 6 meses na prisão por causa disso. Repare, a gente também não está falando de uma pessoa comum, a gente está falando de uma pessoa que assessorou o presidente Bolsonaro. Quando eu falo esse caso aos americanos, eu inclusive cito o seguinte, pessoal, é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro. Esse cara passou 6 meses na cadeia por causa disso e disso e disso. E quando eles ficam sabendo das suspeitas de inserção falsificadas, né, de inserções falsas nos sistemas migratórios americanos, eles dão um salto dessa altura. Por quê? Porque isso é pauta principal, primordial, prioritária do presidente Donald Trump, e o americano se preocupa com o atentado terrorista. Se puseram uma pessoa que nunca esteve nos Estados Unidos, se puseram nos sistemas que ele entrou lá, eles podem perfeitamente botar ou tirar um terrorista e realmente pessoas perigosas. E eu quero crer que não será difícil identificar quem fez essa falsificação no sistema norte-americano migratório, e aí a gente vai dar o segundo passo. E aqui eu quero olhar de frente para a câmera, porque a gente vai ver essa mesa virar. Nós vamos pegar todos vocês que usurparam do poder, que abusaram do poder, achando que estariam impunes. Vocês vão ver o Mickey Mouse pelas lentes do Alan dos Santos. Vocês vão amargar o preço de terem servido a um sistema ditatorial. Falo sem soberba e arrogância nenhuma. Eu só estou trazendo aqui o que está sendo tratado nos bastidores. Recebi informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Chor, que está indo atrás de deputado federal por expor a sua foto, né, na tribuna do Congresso Nacional, um delegado federal, um delegadinho querendo enquadrar deputado federal. Pelo amor de Deus, que república de banana que a gente está vivendo. Me desculpa aqui, mas que o delegado Fábio Chor está deixando o comando dos inquéritos do Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Chor! Delegado Fábio Chor, fica no comando, se você tem coragem. Se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Você não foi na casa lá do Oswaldo Eustáquio? Não teve a filha dele, menor de idade, falando que foi apalpado nas partes íntimas? Fica aí, Fábio Chor. Você não é o cara? Tá fugindo? Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Por que, Guilherme Amado? Não foi você que deu a notícia que o Alexandre de Moraes usou para embasar a prisão do Felipe Martins? Não foi você que fez uma pesquisa no CBP, o site norte-americano, com o passaporte de Felipe Martins, o que o site já mostra que é ilegal, você só pode consultar o seu passaporte, não dos outros? Não foi você que fez a pesquisa? Que embasou essa história toda, botou um cara inocente 6 meses na cadeia, um cara que tem foto no Réveillon, lá no Paraná com a sua namorada, um cara que tem registro de Uber. Vocês perderam a noção do ridículo e a gente vai sim, não por vingança, mas para tentar colocar esse país aqui nos eixos, a gente vai correr atrás dessas histórias, podem esperar. Estou torcendo aqui para que a internet aí do tio França, não sei se ele tinha acesso à internet, né? Talvez hoje em dia no Brasil todo mundo tem um telefone conectado à internet, que a internet dele não seja da Starlink, senão amanhã já estão condenando o Elon Musk, né? Agora, disso tudo, o que eu destacaria é a celeridade com que essas imagens vieram à tona, ao contrário daquilo ocorrido em 8 de janeiro. Em 8 de janeiro, nós chegamos a fazer uma CPMI para analisar esse caso, que a gente sabe que é um protesto que foi longe demais, com penas totalmente absurdas, uma perseguição implacável. Inclusive, a gente deve entrar nesse assunto, creio, né, dos 61 brasileiros que a Alexandre de Moraes está pedindo a extradição, que estão lá na Argentina. Mas isso daí
demonstra que essas imagens foram saudáveis no seguinte sentido, para ver que foi uma pessoa que realmente utilizou de fogos de artifício, e aí cada um pôde formar o seu julgamento e não se informar através das narrativas de outro. Eu lamento que com o caso de 8 de janeiro nós chegamos a formar uma CPMI para apurar esses casos. A CPMI, que tem poderes de autoridade judicial, foi aprovado numa barrigada da esquerda que comeu bola, mas aprovamos um requerimento do deputado Felipe Barros para ter acesso às câmeras do Ministério da Justiça, do então ministro da Justiça, Flávio Dino, que hoje trocou com o STF, né? Ele foi para o STF e o Lewandowski do STF virou o MJ, e até hoje essas imagens não vieram à tona. Então você consegue perceber que existe uma disparidade de condutas que salta aos olhos da população. Quando você olha ministros da Suprema Corte dando tom de seriedade, querendo dizer que se trata de um fato terrorista, por outro lado você olha a Janja debochando, você não tem como dizer que aquilo dali é algo de extrema periculosidade. É claro que ninguém gostaria que acontecesse, né? Inclusive tinham explosivos, mais material incendiário que foi encontrado no carro desse tio França, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, né, onde, por acaso, este deputado aqui trabalha e passa toda semana. Então, e eu não estou incrédulo, né, saltando por aí falando que, olha, é um terrorista, é um terrorista. Eu, inclusive, ressalto aqui que durante o governo Obama, um veterano de guerra, provavelmente com problemas psicológicos, norte-americano, ele saltou, né, pulou os muros da Casa Branca e chegou a quase entrar na Casa Branca antes de ser detido. Essa pessoa tinha centenas de cartuchos de munição no seu carro e pretendia fazer ali alguma coisa contra o então presidente Obama. Porém, essa pessoa não foi tratada como terrorista. Isso que a gente está falando de Estados Unidos, um país que se preocupa muito com essa causa. Agora, já no Brasil, ao que parece, né, uma pessoa com fogos de artifício, já estão falando em atentado terrorista, muito provavelmente porque querem colocar adiante medidas como a regulamentação da internet, né, a tal narrativa do gabinete do ódio, que nunca existiu, inclusive desde 2019 até hoje não foi concluído o inquérito das fake news, reviraram de cabeça para baixo a vida de todo mundo, não só da minha família, do entorno do presidente, várias outras pessoas, e nunca acham nada. E aí, finalizando, né, eu fico realmente surpreso de que como essas pessoas como a Eliane Cantanhede, que faz um artigo desse falando de Musk, Trump, Milley e Bolsonaro, para chegar nos relatos desse fato que ocorreu agora, provavelmente desse suicida, como que essas pessoas não compreendem que eles estão mergulhados em descrédito? Como é que ela quer fazer crer que alguém vai acreditar no que ela escreve? Aí a queda de audiência de Globo News, de outras emissoras grandes, é simplesmente inacreditável como essas pessoas não conseguem enxergar a tábua que está na frente dos olhos delas quando se fala em matéria de imprensa. E aí, né, qualquer pessoa, né, minimamente honesta vai para a internet e consegue ter mais audiência do que essas pessoas. É, no mínimo, lamentável. Por agora, eu já escuto algumas pessoas falando que há espaço, sim, com essa nova atmosfera, inclusive vinda da eleição norte-americana, para que seja revertida a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre lembro, ele está inelegível por quê? Porque se encontrou com embaixadores e aí foi condenado por abuso de poder político. Eu pergunto quantos votos ele ganha pedindo para estrangeiro votar nele, sendo que ele nem pediu, né, esse tipo de voto, né? E também por ter subido no caminhão de som do pastor Silas Malafaia e ter dado um discurso ao lado do Luciano Hang. Eu não consigo entender como que isso daí pode ser considerado crime e deixar uma pessoa inelegível. Só que essa é a nova estratégia da esquerda mundial. Isso não ocorreu apenas no Brasil, ocorreu na Venezuela, depois deles terem aprendido a lição com a Nicarágua. A Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, de esquerda, ele prendeu 7 adversários presidenciáveis que concorriam com ele. E aí, vejam só, ele foi eleito. E quem que deu parabéns para ele? O próprio PT. Depois, acabaram editando a notinha, porque pegou meio mal. Se sairmos da Nicarágua e formos para a Venezuela, o Maduro já aprendeu a lição. O que ele fez? Ele tornou inelegível não só a Maria Corina Machado, mas mesmo o de centro-esquerda, o candidato Capriles. Então, essa é a nova estratégia da esquerda. Se não tiver ninguém à direita para ameaçar eles seguirão sendo eleitos e reeleitos e não se expandem se for mais uma eleição com 51% de votos para o vencedor. Aquela eleição que todo mundo pensa, poxa, bateu na trave, mas o que a gente quer
é dar integridade e transparência eleitoral a todo esse processo. Eu, inclusive, acredito que com essa eleição de Donald Trump venha uma forte pressão internacional, porque eu não vejo os Estados Unidos como um mero carimbador de eleição latino-americana. Eleição que não tem possibilidade de auditoria, que não tem possibilidade de recontagem dos votos. Então, essa pauta, ela certamente será muito bem trabalhada. E ao TSE, eu acho bom dar tchau aos tempos em que ocorriam parcerias com determinadas empresas e instituições norte-americanas, como o FBI dando palestrinha sobre como combater o discurso de ódio, as fake news. Esses tempos vão ficar no passado, até porque, né, eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem aí o indicado do Trump para ser o Attorney General, que é uma espécie de procurador-geral da República com esteroides, porque ele pega ainda algumas atribuições da AGU, do Ministério da Justiça no Brasil, mas esta pessoa superpoderosa indicada por Trump é ninguém menos do que o deputado da Flórida, o Matt Gaetz. Ele será o encarregado por supervisionar a Polícia Federal, por supervisionar o US Marshals, que cumpre as ordens, por exemplo, de autoridades internacionais. Então, aquilo que já ficou feio para Alexandre de Moraes, pedindo a extradição do Alan dos Santos, pegando o passaporte, inclusive, do Rodrigo Constantino, que está aqui conosco, Paulo Figueiredo, dentre outros jornalistas, essas ordens não foram cumpridas porque as autoridades brasileiras não estão se dando ao respeito, estão achando que as outras autoridades internacionais são meros carimbadores e tentam fazer essas coisas acontecer sem embasamento nas leis e na Constituição. O Brasil está caindo em descrédito. E assim como hoje o governo da Argentina não cumpre o mandado vindo da narcoditadura de Nicolás Maduro, eu tenho certeza que também não cumprirá esse pedido de extradição vindo de Alexandre de Moraes contra, todo respeito, pobres coitados que foram se refugiar na Venezuela, na Argentina, esses 61 brasileiros, que inclusive uma matéria da revista Oeste mostra muito bem, essas pessoas chegaram ao cúmulo, me desculpe aqui, Ana Paula Henkel, as senhoras que nos escutam, né, de viver em casas onde não tinha banheiro, casas semi-construídas, semi-acabadas, e elas tinham que defecar em marmitas, né, em aquele alumínio de marmita, ou em sacolas plásticas, e depois se livrar do dejeto. Essa pessoa realmente é que vocês do establishment querem nos fazer crer que são terroristas perigosos, que armaram um golpe de Estado junto com 1.500 pessoas. Esse golpe não vazou, com 1.500 pessoas indo tomar de assalto o Congresso num domingo de férias em Brasília, que inclusive Alexandre de Moraes estava em Paris, se não me engano, estava pela Europa, onde em menos de 24 horas o diretor-geral pediu a prisão do Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos de férias. Pelo amor de Deus. E tudo, finalizando, né, a cereja do bolo, arquitetado por Jair Bolsonaro, que esperou sair da presidência da República e quando não tinha mais controle sobre a Polícia Federal, quando não era mais chefe supremo das Forças Armadas, pegou senhorinhas com bíblias na mão, uberistas e até pessoas com transtornos psicológicos e foi tentar fazer um golpe de Estado sem dar um tiro sequer, sem nenhuma arma apreendida. Pelo amor de Deus. Essa narrativa não vai, né, muito longe aqui no Brasil e também não vai muito longe, Deus quiser, na Argentina, onde o presidente Javier Milei é, ao final do processo de extradição, a pessoa que dará a palavra final. Tá, então você viu a fala do Eduardo Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro, né? E ele falando aqui, mostrando tudo aquilo que foi feito, essas injustiças que têm sido cometidas ali há vários anos, não é de agora, não é agora em 2024, não. Isso já vem acontecendo lá atrás, desde quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. Tentaram matar ali em 2018 e até agora não sabem quem foi o mandante ali do Adélio Bispo, né? Mas o da Marielle, eles descobriram rapidinho, né? E aí, pessoal, agora querendo colocar esse fato ali do atentado no STF ali do tio França, né? O famoso tio França, juntando lá com Adélio Bispo, juntando com o 8 de janeiro, juntando com o golpe, juntando tudo isso, estão querendo colocar no mesmo saco e falar que é uma trama dos bolsonaristas, um atentado contra a democracia. E aqui o Eduardo Bolsonaro traz essas notícias aqui, essas provas, essas evidências de que Moraes, Lula, os outros ministros, a PF, alguns dirigentes da PF, delegados da PF,
Todos esses fazem parte ali de um consórcio, de uma armação, justamente para perpetuar a esquerda no poder. Porque, preste atenção, pessoal, não tem como você fazer algo grande, algo que vai impactar um país com 220 milhões de pessoas, sozinho. Então, para quem acha que o problema do Brasil é Alexandre de Moraes, se acabar com Alexandre de Moraes, acaba tudo. Para com isso, não é isso. Não, então o problema é o Lula. O Lula que é a peça principal. Também não. E muitos ainda falam, não, o problema, o Brasil está virando uma Venezuela, uma ditadura, nós estamos rumando para o comunismo, tudo isso é culpa do Pacheco. Também não, pessoal. E outros ainda falam, não, isso foi a omissão de Bolsonaro, porque o Bolsonaro ficou entre as 4 linhas, então se ele tivesse agido, também não. Pessoal, na verdade, é um consórcio, é todo um complô. Tem emissora de televisão envolvida, tem partido político que nem está no poder, como, por exemplo, o PSD. Tem, por exemplo, ex-presidente Michel Temer, por exemplo, que faz parte desse atual governo. O Michel Temer, não se engane, ele vem costurando por fora, tanto que ele é muito amigo do Alexandre de Moraes. Então tem pessoas almejando cargos já para 2026 de Senado Federal. Ali tem pessoas que disputaram. Olha só, pessoal, isso aqui você não vai ver nem em emissoras comuns aí como Globo, Band, SBT. Por isso eu te peço que se inscreva aqui no canal, para você entender essa notícia aqui que eu vou trazer. Se inscreva aqui, é totalmente gratuito, não leva nem 3 segundos. Você clica aqui e se inscreve. Olha só. Nas últimas eleições, nós tivemos ali, né, a disputa entre Pablo Marçal, Ricardo Nunes, o Boulos. Boulos esse que pode estar projetando aí até mesmo substituir o Lula já em 2026. Nós vamos falar disso mais para frente. E aí, pessoal, teve também um outro artista aí dessa política, dessa eleição ali em São Paulo, que foi o Datena, José Luiz Datena. E para quem não sabe, pessoal, muitos, como por exemplo, Tabata Amaral também estava disputando ali, muitos estavam disputando ali não para ganhar a Prefeitura de São Paulo, porque sabe que ali é polarizado, ia ficar mesmo ali entre os 3, entre o Nunes, Boulos e Marçal, todo mundo sabe. Os outros já estavam se projetando para 2026 e muitos falam que Datena e Tabata e até o Boulos foi prometido Senado Federal em 2026. Pois é, pessoal, para espanto de muita gente e para surpresa de outros, e alguns nem tanto, estão projetando já o Senado Federal da esquerda em 2026 e para isso eles deveriam concorrer agora em 2024. Para quê? Para se projetar, para criar um capital político, como eles falam, né? E aí tudo está armado para 2026. Eles querem sim, querem ter maioria no Senado, na Câmara, e aí a direita fica falando, nós temos maioria. Só que quando chega lá, quem pega, por exemplo, a presidência do Senado, a presidência da Câmara, a presidência das CCJs, é a esquerda. Por isso que nós tivemos lá atrás, aquela CPI da pandemia que bateu em cima de Bolsonaro com o relatório já pronto, né? Já começou com o relatório pronto. E ali nós tivemos alguns esquerdistas e amigos de Lula que controlaram ali, que foi o relator, o acusador e tudo mais dessa CPI, batendo em cima de Bolsonaro o tempo todo, com o relatório pronto. E agora eles já querem projetar para 2026 essas pessoas aí que concorreram na eleição municipal. Então, tudo isso que o Eduardo Bolsonaro está falando, pessoal, é um emaranhado de fios ali em Brasília, e não tem um somente que é vamos dizer assim, que é o culpado, que é o Judas, não. É um acordo que eles fazem entre eles para todos eles saírem ganhando e se perpetuar no poder. Tanto que o Alckmin falou lá atrás, né? Lula quer voltar à cena do crime, não foi o que ele falou? Logo em seguida, estava ele apoiando o Lula e tem um vídeo dele falando assim, nas eleições de 22, ele falando, viva Lula! E todo mundo gritava, viva Lula! O mesmo Alckmin. Então, pessoal, não é uma pessoa, é uma troca de favores para que eles possam ter o poder. O que eles querem é ter o poder. E eu já falei aqui, vou repetir, que para você só refrescar a sua memória, se o dólar hoje está batendo R$ 6,10, se a gasolina já passou de R$ 6,00 e os alimentos estão ficando mais caros, é porque o PT está no quinto mandato praticamente consecutivo. Tirando ali aquela pequena brecha, durante a pandemia que o Bolsonaro ficou,
São 5 mandatos. Tivemos 2 mandatos de Lula, depois 2 da Dilma, aí ela foi impeachmentada, e aí agora mais um do Lula. 5 mandatos. E ele já prevê um substituto, né, alguém para poder sucedê-lo a partir de 2026, porque a sua popularidade está baixíssima. Poderia ser Boulos ou Fernando Haddad. E não foi à toa que Fernando Haddad, que eles fizeram toda aquela cerimônia na semana passada para divulgar o corte de gastos. Só que eles achavam que o mercado ia responder de forma positiva, mas como o Haddad, ele mesmo falou com a própria boca dele que ele só fez 2 meses de economia, não entende nada, o mercado reagiu totalmente ao inverso e aí o Brasil perdeu milhões e milhões, se não bilhões, em uma semana, no prazo de uma semana, porque tem contratos internacionais em dólar. Tudo isso, pessoal, em responsabilidade de Lula. Mas o avião dele de 1,4 bilhão vai sair com certeza no próximo ano, tá bom? Você pode ficar tranquilo que vai sair. O salário mínimo não vai ter reajuste igual teve os últimos anos, mas a reforma ali e o aviãozinho de Lula pode ter certeza que vai sair. Fique tranquilo, não precisa ficar preocupado. Então, pessoal, tudo isso nós temos que lutar e temos que combater. E tá de parabéns aqui o Eduardo Bolsonaro. E nós vamos continuar aqui fazendo a nossa parte. E se você que também quiser fazer a sua parte, pega o link desse vídeo aqui, distribui lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Pelo menos você vai estar ajudando em alguma coisa. E se não é inscrito, se inscreva agora aqui para poder nos dar aquela força e continuarmos aumentando essa pressão ali sobre Brasília para que eles não fiquem acomodados. Porque se eles ficarem acomodados, pessoal, o problema não é a voz dos maus. O problema é o silêncio dos inocentes. Você já deve ter ouvido falar essa frase e é verdade. O problema não é a quantidade de esquerdistas, de comunistas e de vagabundo que temos por aí, não. O problema são aqueles que têm a verdade ficarem calados, tá bom? Então se inscreva aqui no canal e tamo junto.